Glória a Deus. Boa noite, família. Quantos estão alegres por estarmos aqui nessa noite? Você pode dar um glória a Deus? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É o motivo, como foi dito aqui, é o motivo de nós estarmos aqui. Ele é o motivo de tudo, Ele é a razão de tudo. E que em todos os momentos nós possamos ter essa consciência da ressignificação do motivo que nos faz estar aqui. Você sabe, eu sou muito grato a Deus por saber que ao participarmos de um ambiente como esse, sim, existe transformação na nossa vida. Existe tantas coisas que o Espírito Santo tem poder de realizar dentro de nós, por contemplarmos a Cristo. Até porque, como Paulo fala na mesma epístola que foi lida aqui, na primeira carta aos Coríntios, de que nós somos, perdão, na realidade ele fala isso na segunda epístola, no capítulo 3, de que nós somos contemplados, nós somos, transformados quando nós contemplamos. O ambiente de adoração é um ambiente de contemplação, e um ambiente como esse tem o poder de mudar e transformar a minha vida, e mudar e transformar a sua vida também. Mas mais do que isso, mais profundo do que isso, é sabermos que nós nem viemos aqui em primeiro lugar para termos a nossa vida transformada. A transformação da nossa vida é uma consequência. Em primeiro lugar, nós viemos aqui porque nós reconhecemos que Jesus Cristo é digno do nosso louvor. Nós viemos aqui por causa dele, nós não viemos aqui por nossa causa. Amém? Glória a Deus. Estou muito feliz em nós podermos continuar a ministrar a palavra de Deus. E como eu tinha dito na semana passada, hoje eu tenho o intuito de nós continuarmos o estudo da vida de um personagem bíblico. E eu acredito que a exposição desse texto tem muito a nos ensinar e a ministrar no nosso coração. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia, e de coração queria pedir para que você abrisse, porque eu acho que vai ficar mais fácil, até porque a nossa carga de leitura nessa noite será uma grande carga. Nós iremos ler quase que 3 capítulos inteiros, e quero poder ser instrumento de Deus na sua vida para falar que, se necessário for, coloque o seu celular aí no modo avião, para que o Espírito de Deus possa ministrar ao seu coração, e que você não venha talvez a se perder em distrações, até porque o momento da palavra é o momento mais sublime, de que nós estamos prontos para ouvir a voz dele. Então não permita que nenhuma distração roube a sua atenção. Abra em 1 Samuel, primeiro porque é primeiro livro de Samuel, capítulo 9. Eu vou retomar a leitura do começo do capítulo, embora nós semana passada já ouvimos a respeito dos 20 primeiros versículos, mas eu vou retomar a leitura do verso 1, apenas para que contextualizemos aquilo que será exposto. Glória a Deus. Como tradicionalmente eu sempre peço, queria pedir então, já que você está com a sua Bíblia aberta, abaixe a sua cabeça agora e feche seus olhos. Espírito Santo, clamamos para que o Espírito de revelação possa fluir entre nós, e possamos ter coração aberto para perceber as riquezas insondáveis da sua santa palavra. Que após ouvirmos cada uma dessas palavras que serão compartilhadas nesse lugar, que possamos receber revelação, e que essa revelação possa produzir em nós transformação. Que o nosso coração possa ser uma terra fértil para a semente da tua palavra que será semeada sobre nós. E eu profetizo que essa semente vai germinar, e do alto chuva será derramada sobre as nossas vidas. E a cada dia mais iremos cumprir o nosso alvo aqui nessa terra, que é nos parecermos mais e mais com o Senhor. Queremos ser como desde os cristãos de Antioquia receberam esse nome de cristãos. Lá em Antioquia foi a primeira vez, Senhor, que aqueles que faziam parte do caminho foram chamados de cristãos. Queremos ser verdadeiros cristãos, verdadeiros pequenos cristos, andando sobre essa cidade, porque eu creio que é através da tua palavra que nós recebemos sabedoria
e instrução. Por isso, ó Pai, fala conosco, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos ler a palavra de Deus, 1 Samuel capítulo 9. Nosso tema proposto é: a vida cristã não está apenas relacionada à maneira como você começa a sua trajetória, mas o mais importante da sua trajetória cristã é a finalização da sua história. Diga assim: mais importante de como eu começo é como eu irei terminar. Então por isso que eu acredito que é importante tratarmos sobre esse assunto, porque como igreja estamos no início da nossa obra, e você, como um cristão filho de Deus, está aqui tendo a oportunidade de endireitar as suas veredas e ser achado fiel em nome de Jesus. Aleluia. Estamos em Cristo, seremos achados fiéis pela revelação que nós estamos nele. Mas queremos então propor o estudo da vida de Saul, que começou tão bem, e nós estamos aqui no início da vida dele. E é importante que você também extraia esses princípios do começo positivo, para que eu e você possamos viver esses princípios, porque são esses princípios que Saul não poderia ter perdido. A escritura diz no verso 1: havia um homem filho de Benjamim, cujo nome era Quis. Quis era o pai de Saul, nós vimos isso na semana passada. Verso 2: Quis tinha ele um filho cujo nome era Saul. Esse rapaz, ele era moço e tão belo, ou seja, Saul era um jovem bonito, e que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele, desde os ombros para cima sobressaía a todo o povo. É interessante porque nós, nesses primeiros versículos, estudamos a respeito de características físicas. Ele era bonito, não apenas um cara bonito, ele era o mais bonito do país todo. E além de ser bonito, ele era alto, porque do ombro para cima ninguém sobressaía Saul. Então ele era o homem mais alto da nação. E a escritura continua no verso 3, que foi a história que nós começamos a ouvir semana passada. Extraviaram-se as jumentas de Quis, pai de Saul, e disse Quis a Saul seu filho: toma agora contigo um dos moços, dispõe-te e vai procurar as jumentas. Então eu quero lembrar você que o começo da história de Saul é relatado então o episódio de que um dia o seu pai, que era um homem próspero, ele havia chamado Saul na sua presença para dar uma direção, para fazer um pedido, que Saul saísse para procurar as suas jumentas. As jumentas de Quis haviam se perdido, se extraviado, elas haviam sumido. E aí então é quando o pai fala: filhão, faz um favor para mim, vai atrás das jumentas. E naquele contexto, Quis dar uma direção para Saul, de que ele levasse um dos funcionários da casa para procurar a jumenta junto com ele. E aí, quando nós lemos a respeito dessa história na semana passada, que está aqui contemplada nos 20 primeiros versículos, o que nós percebemos? Que Saul, ele não era apenas um rapazinho de um rosto bonito e de uma estatura considerável, mas que interiormente ele também era um moço bonito, porque no seu interior nós vimos a respeito de características que não estavam associadas à aparência, mas que estavam associadas ao coração. Ele era um rapaz obediente, porque quando o pai dele deu uma direção, que ele fosse atrás das jumentas que haviam se perdido, ele prontamente respondeu à direção do pai. É interessante que nós não vimos aqui preguiça na vida de Saul. Saul não ficou preguiçoso para correr atrás das jumentas que haviam sido extraviadas. Saul simplesmente estava pronto para servir o pai. E eu disse para vocês que a gente percebe um coração de honra, né? Eu até lembro que na semana passada eu mostrei para vocês até a diferença entre obediência e honra, fazendo uma associação ao mandamento que o Senhor nos dá no livro de Deuteronômio, que com relação aos nossos pais, a Bíblia nem pede apenas para que nós os obedeçamos, mas com relação aos nossos pais, a palavra de Deus é que nós honremos os nossos pais, porque a honra é superior à obediência. Quantos estão comigo aqui? Dentro desse contexto, nós vimos que aconteceu uma coisa interessante. Eles estavam procurando, mas eles não achavam as jumentas. E aí esse rapaz, que era honroso ao seu pai,
ele virou para o funcionário e falou: quer saber de uma coisa? Às vezes é melhor a gente ir embora, porque tem tanto tempo que a gente saiu para procurar as jumentas, que pode ser que o meu pai agora esteja mais preocupado conosco do que com a própria jumenta. Então vamos embora, vamos voltar. Você percebe então esse cuidado em todo o tempo em honrar o pai. Mas é interessante porque nesse contexto, o funcionário de Quis virou para Saul e falou: Saul, mas você lembra que numa cidade aqui perto mora o profeta, entre aspas, mais famoso do país? Eu falei entre aspas porque não é exatamente assim que está relatado, e eu não quero acrescentar absolutamente nenhuma vírgula. Mas enfim, esse funcionário então vira para ele e fala: vamos atrás desse profeta, porque em toda a nação é conhecido a respeito desse profeta, de que verdadeiramente ele é profeta. Em outras palavras, se a gente visitar o profeta, pode ser que o profeta nos conte aonde estão os jumentos. E é interessante, é que na hora que Saul ouve essa ideia do seu funcionário, Saul vira para ele e fala assim: nossa, mas eu não quero ir lá no profeta do jeito que eu estou, porque eu não tenho nada para dar para o profeta. Como que eu vou visitar um homem de Deus e não vou dar um presente para ele? E aí eu mostrei para vocês o coração de Saul, que ele era um cara que honrava os homens de Deus. Ele nem queria se comparecer na presença de um homem de Deus sem ter algo para abençoá-lo. E eu me lembro que eu disse algo para você muito poderoso, que eu falei assim: você sabe, é interessante porque a maioria das pessoas, quando vão atrás de um profeta, vão para receber. Por mais que ele estava indo porque queria receber uma direção de onde estavam as jumentas, mas ele não tinha uma mentalidade de ir atrás de um profeta só para receber. Ele também tinha mentalidade de ir atrás de um profeta para abençoar o profeta. E que nós tenhamos esse coração, de não simplesmente correr atrás de pessoas para que recebamos uma bênção, mas que nós possamos correr atrás de pessoas para abençoar essas pessoas. Amém? E nesse contexto, eles acabaram visitando o profeta. E quando eles visitam o profeta, é interessante porque, e aí eu mostrei para você, a Bíblia diz nesse capítulo, que Samuel, que era esse profeta, um dia antes de Saul e seu funcionário chegarem em sua presença, já havia ouvido de Deus. O Senhor já tinha falado para ele: olha Samuel, amanhã, uma hora dessa, vai chegar um rapazinho aqui. Olha que coisa louca. Aí eu mostrei para você, e eu bati muito nessa tecla na semana passada, que embora a ministração era a respeito de Saul, eu acabei ministrando para você alguns princípios espirituais encontrados na vida de Samuel, de que Samuel era esse homem que tinha capacidade de ouvir, de discernir a voz de Deus. E eu disse para você que o comum é que as pessoas sempre, elas se surpreendem e elas exaltam a vida de um profeta pela boca do profeta. E aquele negócio, se subisse aqui um profeta aqui para pregar para você hoje, se esse profeta apontasse e falasse assim: você que está aí do lado da sua esposa, na terceira fileira, quarta cadeira, aquela coisa toda, quando um profeta aponta e começa a falar quem é a pessoa, todo mundo diz: meu Deus do céu, o coração da pessoa já começa a acelerar. Por quê? Porque todo mundo é admirado pela boca do profeta. Mas eu disse para você que Deus não, o que mais chama a atenção de Deus não é a boca de um profeta, o que mais chama a atenção de Deus é o ouvido de um profeta. Porque o verdadeiro profeta não é aquele que simplesmente fala, mas é aquele que sempre fala o que antes ele ouviu de Deus. Porque não é sobre apenas o que nós falamos, é sobre aquilo que primeiro nós ouvimos. Então eu disse para você que a maturidade cristã está em você ouvir a Deus. Depois é muito simples, a gente só fala o que Ele já nos falou. Por isso que não tem mérito nenhum no homem, todo mérito é de Deus. Amém? Ser usado por Deus não tem mérito para mim ou para você. Toda honra e toda glória pertence àquele que é o único digno de recebê-la. Os irmãos estão comigo? Deu para contextualizar? Para encerrar a contextualização, a palavra de Deus nos conta que Deus virou para Samuel e disse: Samuel, e você sabe esse rapazinho que vai vir aqui? Pois então, ele será o rei desta nação. Esse é o ponto que eu parei na semana passada,
Então pula aqui comigo agora, lá para o verso 20. Verso 20. De toda essa história ainda você pergunta, e cadê as jumentas? Porque o começo dessa história tem a ver com o paradeiro das jumentas. Mas no verso 20, a palavra do Senhor diz assim: quanto às jumentas, que há 3 dias se te perderam, não se preocupe o teu coração com elas, porque já se encontraram. E para quem está reservado tudo que é precioso em Israel? E aí agora nós está dando um pouquinho de microfonia, não sei o que está acontecendo. Alguém pedir para arrumar? No verso 20, aqui no final, nós temos esse contexto da revelação de Deus a respeito de que Saul seria rei. Por quê? Porque primeiro fala sobre as jumentas e depois continua: e para quem está reservado tudo que é precioso em Israel, não é para ti e para toda a casa de teu pai? Verso 21, então respondeu Saul e disse: porventura não sou benjamita, da menor das tribos de Israel, e a minha família menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que me falas com tais palavras? Olha que interessante, isso aqui tem algo poderoso. Quando Saul ouviu do profeta Samuel de que ele havia sido escolhido, qual que foi a primeira coisa que Saul disse? Vou traduzir para você: eu não sou digno. Eu sou da tribo de Benjamim. Você lembra das 12 tribos? Deixa eu contar uma coisa: a tribo de Benjamim era a menor das 12 tribos. E te digo mais, a família de Quis era a menor de todas as famílias dentro da menor tribo. Saul falou: ô profeta, eu te respeito demais, mas assim, estou achando que eu estou te vendo errar, porque não tem lógica humana eu ser esse cara que você está falando. A conta não fecha. E aqui eu tenho uma notícia para te dar, com muito amor e carinho. Se você não se acha indigno, então é porque não é você mesmo, filho. Porque todos aqueles que Deus chama possuem uma característica semelhante: são indignos. Se você olha para o chamado dos homens de Deus, Isaías capítulo 6, quando Isaías viu o trono de Deus, em outras palavras, o trono está falando: Isaías, é você. Ele fala: ai de mim, eu sou homem de lábios impuros. Jeremias capítulo 1, quando Deus vai chamar Jeremias falou: o quê? Eu estou tremendo de medo, eu sou um medroso. Isaías, Jeremias, Saul, Vinícius, você e todos aqueles que Deus está usando aqui ao redor do mundo, possuem uma característica semelhante: nós somos indignos, não há nada em nós, não há nada. E Deus sempre vai pegar aquele que é o improvável. O camarada era da menor família, da menor tribo. Em outras palavras, ele não tinha QI. Não, pastor, mas ele era inteligente. Eu não estou falando de inteligência, estou falando de quem indica. É por isso que não se assuste na igreja quando Deus começar a levantar improváveis do seu lado. E se às vezes, que em nome de Jesus isso não aconteça com você, mas quando uma pessoa às vezes vê alguém sendo levantada do lado dela, fala: meu Deus, mas é o fulano que está sendo. Em outras palavras, se a pessoa pensa: devia ser eu tenho mais estudo, eu tenho mais sabedoria, eu tenho mais isso, eu tenho mais tempo de não sei o que, é isso mesmo. Então, por causa de tudo isso que não é você. Então, se você vê alguém muito mais desqualificado que você, sendo colocado em uma posição maior do que você, está tudo certo. Errado estaria se fosse diferente, porque o reino é de ponta cabeça. Verso 22, Samuel, tomando a Saul e a seu moço, levou-os à sala de jantar,
E olha o que Samuel fez: lhes deu lugar de honra entre os convidados, que eram cerca de 30 pessoas. Então disse Samuel ao cozinheiro: traze a porção que te dei, de que te disse, ponha na parte. Tomou, pois, o cozinheiro a coxa com que havia nela e o pôs diante de Saul. Disse Samuel: eis que isto foi reservado, tome e come, pois se guardou para ti para essa ocasião, ao dizer eu, convidei o povo. Assim comeu Samuel com Saul naquele dia. E tendo descido para o alto da cidade, falou Samuel com Saul sobre o eirado. Verso 26, levantaram-se de madrugada e quase ao subir da alva, chamou Samuel a Saul ao eirado, dizendo: levanta-te, eu irei contigo para te encaminhar. Levantou-se Saul e saíram ambos, ele e Samuel, desciam eles para a extremidade da cidade. E quando Samuel disse a Saul: dize ao moço que passe adiante de nós, e tu, tendo ele passado, espera, que te farei saber a palavra de Deus. Capítulo 10, verso 1. Agora é o grande momento desse início da vida de Saul. Tomou Samuel um vaso de azeite e lhe o derramou sobre a cabeça, e o beijou e disse: não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? E aqui no capítulo 10 então nós vemos, de fato, esse primeiro momento. Por um primeiro momento Samuel está ungindo. Ele derramou sobre a cabeça de Saul e ungiu. No verso 2: e quando te apartares hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no território de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão: acharam-se as jumentas que fostes procurar, e eis que teu pai já não pensa no caso delas, e se aflige por causa de vós, dizendo: que farei eu por meu filho? E quando dali passares adiante e chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus, a Betel, um levando 3 cabritos, outros 3 bolos de pão e outro um odre de vinho. E eles te saudarão e te darão 2 pães que receberás da sua mão. Então seguirás a Gibeá Elohim, aonde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que entrando na cidade encontrarás um grupo de profetas que descem do alto, e precedidos de saltérios e tambores e flautas e harpas, eles estarão profetizando. E olha o que vai acontecer com você, Saul: o Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. A história se desenrolou. Acabou a visita de Saul para Samuel. No final da visita, Samuel falou: meu filho, vai por esse caminho, você vai encontrar com as jumentas, você vai para sua casa, que como você estava imaginando, realmente seu pai está preocupado com você, mas está tudo certo, vai dar tudo certo. E vou te contar, em tal lugar você vai encontrar um grupo. Esse grupo são homens de Deus, vão estar lá profetizando. E eu vou te contar, quando você encontrar com esse grupo, você será transformado em um novo homem. E sabe o que vai começar a acontecer na sua vida? Você vai começar a profetizar como eles também, porque o Espírito do Senhor se apossará de ti. Então presta atenção, olha a vida de Saul. Ele não era só um rapaz alto e bonito, ele era obediente, ele era honroso, ele tinha temor dos pais, ele honrava os homens de Deus, honrava os profetas de Deus. E agora ele é um novo homem, porque aqui fala: tu serás mudado, transformado em um novo homem. Agora ele é um novo homem. Agora, não sei se você percebeu, porque Samuel virou para ele e fala: você vai profetizar também junto com os profetas. Em outras palavras, Saul também era um profeta. Ele profetizava. Olha o começo da vida de Saul, meus amados. Por que eu estou batendo nessa tecla? Porque todo mundo conhece o final da história, mas ninguém para pensar que Saul começou muito bem. Eu até tenho um versículo aqui embaixo, muito poderoso. Só vou ler mais um versículo, vem comigo. Verso 7. Porque isso aqui serve para mim e para você. Você que está aqui
Eu creio que Deus quer te levantar nessa nação. Eu creio que Deus quer levantar você. Olha aqui para mim. Eu acredito muito, do fundo do meu coração, que o Senhor te trouxe aqui hoje. É que Ele quer que você saia daqui com senso de propósito. Talvez você veio para essa reunião só procurando alguma coisa. Olha aqui para mim o que o Espírito Santo acabou de me dizer nesse exato segundo. O que eu vou falar agora não estava no meu esboço. O que eu vou falar agora, o Espírito Santo acabou de falar no meu coração. Quando eu peguei o microfone aqui hoje à noite, eu falei para você que nós estamos aqui por causa dele, sim ou não? Mas eu não me iludo que pode ser que tenha alguém que está aqui por causa de você mesmo, porque você sabe que se você procurar ele, ele é capaz de resolver seu problema. Olha aqui para mim. Quando Saul saiu de casa, ele saiu de casa para resolver um problema dele, problema familiar. Ele estava procurando a tal da jumenta, mas ele foi para uma reunião com um profeta de Deus. E quando ele saiu dessa reunião, ele saiu transformado em um novo homem. Ele saiu recebendo um chamado da parte de Deus. Ele saiu profetizando. Eu quero dizer para você, pode ser que você veja aqui hoje, porque eu acredito que tem uma pessoa que está aqui, que você soltou uma palavra hoje à tarde: estou precisando de ir para a igreja. E quando você chega nessa conclusão, estou precisando de ir para a igreja, é porque na sua cabeça você está precisando de outras coisas. E aí você sabe que talvez vindo para cá, você pode receber essas outras coisas que você está precisando. Eu quero profetizar uma coisa: você vai receber o que você está precisando. Você vai achar as suas jumentas, mas o mais poderoso é que você vai sair daqui uma nova pessoa. Mais poderoso é que você vai sair daqui com um chamado. Mais poderoso é que você vai sair daqui com uma unção. Mais poderoso é que tu será transformado em um novo homem. Você vai sair daqui profetizando. Você vai sair daqui com um senso de que você é escolhido de Deus. Se levantem homens e mulheres que não se irão, que não se acomodarão. O Senhor quer levantar uma geração de pessoas que têm disposição. Olha aqui para mim, eu tenho uma coisa para te falar. Da mesma maneira que eu te disse que uma característica de todos os homens que estão fazendo história no nome do Senhor são homens indignos, eu te falo uma outra coisa: além de serem homens indignos, todos os homens que o Senhor chama e que executam o seu chamado são homens dispostos. Então, se você é indigno, a única coisa que você tem que fazer é se colocar à disposição. Lembra que eu citei Isaías capítulo 6, ai de mim, porque eu sou homem de lábios impuros. Mas no final da história, lá no verso 8, ele falou: eu estou aqui, eis-me aqui, envia-me a mim. Quero profetizar que você vai sair daqui disposto. Você está recebendo palavra do profeta, sai daqui disposto. E aí, sabe o que eu quero falar para você? Olha aqui para mim. Verso 7: quando estes sinais te sucederem, ei, faze o que a ocasião te pedir. Sabe o que você vai fazer amanhã no seu trabalho? Sabe o que você vai fazer amanhã na sua casa? Sabe o que você vai fazer amanhã na sua escola? Sabe o que você vai fazer amanhã no seu GR? Sabe o que você vai fazer amanhã na reunião que você tem? Você vai fazer o que a ocasião te pedir. Se levantem pessoas dispostas a fazer aquilo que a ocasião pede. Se tem um enfermo do seu lado, a ocasião pede que você coloque a mão na cabeça dele, que você profetiza a cura. Faça aquilo que a ocasião te pedir, meu amado. O Senhor já te ungiu, você já é escolhido, você já é ungido. Faça o que a ocasião te pedir. Se o Senhor colocar um necessitado do seu lado, é para que você tome do seu e dê para ele. Faça, eu não sei, mas começa a falar: Senhor, me dá percepção sobre as circunstâncias, me dá percepção sobre o que está à minha volta. Por que você nasceu na casa que você nasceu? Por que você tem o pai que você tem? Por que você tem a mãe que você tem? Por que você tem o patrão que você tem? Por que você tem o funcionário que você tem? O Senhor quer usar você. Às vezes você está procurando, quando na realidade a resposta da sua oração é você mesmo. Em qual aspecto? No aspecto de que Deus não precisa de chamar alguém de fora para ser usado por Ele, para fazer aquilo que você pode ser usado por Ele para fazer. Vamos continuar a história. Verso 8: tu porém descerás adiante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar o holocausto e para apresentar ofertas pacíficas, e 7 dias esperarás, até que eu venha ter contigo e te declare o que hás de fazer. Em outras palavras, cara, você recebeu unção, você recebeu uma promessa,
do que você vai ser, do que eu vou fazer através de você. Tudo isso aqui é verdade, mas deixa eu te contar uma coisa: você vai voltar para a sua vida que você vivia antes, até que você receba uma nova direção. Você sabe que tem muita gente que fala assim: pastor, eu estou meio perdido. Por quê? Porque Deus falou que eu vou ser isso, aquilo, recebi promessa assim, assado. O que eu faço agora? Faz nada, fica quieto, vivendo a mesma vida que você vive, até que você receba uma nova direção. Posso contar uma coisa? Você está vendo que a Bíblia, assim, você está vendo que a coisa encaixa? Eu vou te contar uma coisa: os erros acontecem por pessoas que não querem viver isso aqui. Cada coisa no seu tempo, cada coisa no seu lugar. Espera. Eu sinto que talvez tenha algumas pessoas que têm dúvidas com relação aos próximos passos. Eu sinto dizer para você: na dúvida não se mova. O Senhor vai te revelar o que há de fazer. Ele falou, mas Ele vai esclarecer também. Verso 9. Quem está empolgado aí, dá um glória a Deus. Sucedeu, pois, que virando-se ele para despedir de Samuel, Deus lhe mudou o coração. Oh, aleluia! E todos esses sinais se deram naquele mesmo dia. Chegando eles a Gibeá, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro. Olha só, lembra tudo que Samuel falou que ia acontecer? Aqui fala: no mesmo dia tudo aconteceu. Verso 11: todos os que dantes conheciam, vendo que ele profetizava com os profetas, diziam uns aos outros: que é isso que sucedeu ao filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? Então um homem respondeu: pois quem é o pai deles? Pelo que se tornou em provérbio, está também Saul entre os profetas. Verso 13: e tendo profetizado, seguiu para o alto. Aí, olha só, agora vem cá, verso 14: perguntou o tio de Saul a ele e a seu moço. Olha só, Saul, que agora tinha voltado, ele encontra com o tio dele. O tio vira para ele e faz uma pergunta: aonde fostes? Vamos fazer um exercício aqui? Imagina que você sai de casa para fazer um favor para o seu pai. No meio desse favor que você está fazendo, você encontra um homem de Deus, um profeta, e esse profeta libera a maior palavra profética da história da sua vida. O profeta libera a maior loucura que você poderia ouvir. O profeta te contou, meu amigo, que você é o príncipe da nação. Vamos falar a verdade. Você escuta uma profecia a seu respeito, e alguém te pergunta: e aí, o que é que você fez ontem? Como é que foi o culto? Como é que foi a conferência? Qual que é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Você falar aquilo que você ouviu, é ou não é? Pois é. Lembra que eu te falei que Saul começou bem? Olha que coisa louca. Respondeu ele: a buscar as jumentas, e vendo que não apareciam, fomos a Samuel. Aí olha o próximo versículo: então disse o tio de Saul: conta-me, peço-te, o que vos disse Samuel? Meu Deus, tio, você sabe, né, assim, eu não ia falar nada não, mas assim, já que o senhor está me perguntando, sabe o que Samuel disse? Assim, né, assim, é graça, né, mas eu vou ser o rei da nação. Mas assim, eu nem ia comentar, é porque o senhor está me perguntando. Presta atenção, com muito amor e carinho. Talvez pode ser que eu responderia isso, você responder, quer dizer, eu não vou falar de você, não vou falar de mim, tá bom? Eu viraria: tio, senta que lá vem história. Tio, aperta o cinto que nós vamos decolar. Tio. Mas graças a Deus que era Saul, não era o Vinícius. E aí respondeu Saul: não. O que é que o profeta nos contou? Ele nos informou de que as jumentas foram encontradas, e porém, com respeito ao reino de que Samuel falara, não lhe declarou. Cara, Saul começou muito bem. Saul começou com discrição. Saul começou com humildade.
Amados, eu estou mostrando para você por quê? Porque nós estamos estudando a vida de Saul. Olha como que Saul começou. Ele nem contou para o tio dele a maior palavra profética que ele recebeu na vida. Mas por que ele não contou? Porque ele decidiu ser discreto. Então é o seguinte, já que o Senhor tem nos exposto a palavra, vamos meditar sobre a palavra. Será que o Espírito Santo hoje não quer nos ensinar a respeito de discrição? Às vezes de sermos pessoas discretas, às vezes de nós não sairmos falando até mesmo promessas que nós recebemos. Então às vezes melhor do que você sair contando para os outros a promessa que você recebeu, a profecia que você recebeu, seja mais discreto. Nós estamos aqui para aprender com a palavra de Deus, amém, amados? Verso 17, quem está cansado aí dá um amém. Não tem problema não, eu prego para quem está cansado também. Verso 17, eu gosto desse negócio de pregar para quem está descansado e quem está cansado. Verso 17, convocou Samuel o povo ao Senhor em Mispa. Agora, ei, pay attention here please, presta bastante atenção. Agora, Samuel, a autoridade da nação, resolve, volta um versículo, ele resolve convocar o povo. Meu Deus, agora chegou a reunião Master Blaster, porque agora o profeta Samuel convocou a reunião. Vamos ver o que acontece nessa reunião? Verso 18, e disse aos filhos de Israel: assim diz o Senhor Deus de Israel, fiz subir a Israel do Egito, e livrei-vos das mãos dos egípcios, e das mãos de todos os reinos que vos oprimiam. Mas vós rejeitastes hoje a vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos, e lhes dissestes: não, mas constitui um rei sobre nós. Eu não sei se você entendeu esse versículo aqui. É interessante porque, claro que isso não é culpa de Saul, mas você precisa de entender também, isso aqui não é nem especificamente o que eu estou proposto a pregar, mas eu tenho que aproveitar para te dar uma aula aqui. Até esse momento da história, qual era o regime governamental que essa nação vivia? Diga assim comigo, diga mais alto, teocracia. Cracia, governo, Deus. Ou seja, o governo daquela nação era um governo teocrático. O próprio Deus é quem governava a nação. Então, por exemplo, no Brasil, nós temos um governo democrático. Por quê? Porque é o demo, o povo, que governa. Aqui nesse momento da história, a nação de Israel viverá uma transição. Qual que vai ser essa transição? Porque agora eles vão entrar em uma monarquia. Aproveitando que Saul vai ser rei. Mas Saul foi o primeiro rei da nação de Israel. Então antes de Saul, a nação não possuía rei. Mas deixa eu te contar uma coisa, glória a Deus por isso. Porque o que você prefere? Você há de concordar comigo que tanto a democracia, que é um governo do povo, mas o povo tem que eleger um representante, sim ou não? Então no final das contas tem um homem governando e vários homens decidindo. Por outro lado, na monarquia você tem um homem sentado num trono que está governando. Então qual que é a diferença da teocracia para a democracia e monarquia? É que na teocracia, meu amado, é o próprio Deus quem governa. Mas infelizmente, o que está relatado aqui é que o povo, mesmo sendo guardado por Deus em tantas tragédias, porque foi isso que Samuel falou, cara, vocês rejeitaram, olha o que está escrito, vocês rejeitaram a Deus, esse Deus que livrou vocês de tantos males, esse Deus que libertou vocês dos egípcios, esse Deus que sustentou vocês no deserto, esse Deus que sustentou vocês, e a partir da presença dele, vocês
ganharam todas as batalhas quando vocês cruzaram o Jordão. Olha só, Deus livrou os caras do Egito, Deus sustentou os caras no deserto, e Deus esteve com ele em todas as batalhas, depois dos 40 anos do deserto, quando eles entraram na terra de Canaã, porque a terra estava ocupada por outros povos, e o livro de Josué relata essas batalhas, e o povo saiu vitorioso nas batalhas. Então, em outras palavras, tem um governo mais poderoso do que o governo do próprio Deus? Tem ou não? Mesmo assim, o povo queria ser governado por um homem. Mesmo assim, o povo pediu para Deus um rei. Então, só estou te mostrando uma coisa. Presta atenção, isso não é culpa de Saul, mas eu só abri um parênteses aqui na mensagem, no sermão, para eu te dar uma contextualização histórica de uma mudança governamental que a nação vai sofrer. Por isso que a partir de Saul, nós vamos ter na história da nação de Israel uma linhagem de reis. Vai ter o rei Saul, que vai ser o primeiro. Depois de Saul, Davi. Depois de Davi, Salomão. Depois de Salomão, por que eu parei aqui? Porque infelizmente em Roboão aconteceu uma tragédia. Roboão cometeu vários erros, e esses erros fizeram com que Jeroboão liderasse um movimento separatista. E aí Jeroboão lidera um movimento separatista, e das 12 tribos, 10 tribos decidem seguir independência. E aí então, depois, você continua lendo os livros de Samuel, Reis e Crônicas e os livros dos profetas, você vai perceber que agora a própria nação de Deus foi dividida em dois reinos. O reino do norte, que são essas 10 tribos que começaram a ser lideradas por Jeroboão, e as 2 tribos do reino do sul, que aí por isso, como 10 é a maioria, o reino do norte continuou sendo chamado de Israel, e o reino do sul recebeu o nome de Judá, justamente porque o reino do sul só tinha 2 tribos, que era Judá e Benjamim. Judá era a maior tribo das 12, Benjamim a menor, então eles chamavam tudo de Judá mesmo. Então, ou seja, eu só abri esse parênteses para te mostrar que agora, na história, vai começar a história dos reis, e que depois essa história vai ter vários desdobramentos, enfim, e é isso. Agora volta para essa história. Nós estamos aqui então para falar desse primeiro episódio, quando Deus está constituindo um rei, por pedido do povo. Mas o que o povo quis? Não, mas constitui um rei sobre nós. E aí, então Samuel continua: agora pois, ponde-vos perante o Senhor pelas vossas tribos e pelos vossos grupos de milhares. Verso 20. Então vamos lá, quem vai ser esse rei? A gente já sabe, né? Porque a Bíblia já nos contou antes, mas a galera que está lá ouvindo não sabe. Vocês estão comigo, gente? Eu não viajou na maionese enquanto eu fiz uma contextualização histórica e voltei não, né? Agora já voltei, viu? Vai estudar, rapaz. Mocinha, estou brincando. Não, mas é verdade, vai estudar mesmo. A Bíblia Sagrada, aleluia. Verso 20. Tendo Samuel feito chegar todas as tribos, foi indicada por sorte a de Benjamim. Então olha só, aqui você tem que entender que está escrito que foi indicado por sorte. Isso não pode dar um nó na sua cabeça, por isso que você tem que entender contextos históricos. Nesse momento, a sorte era lançada, mas era o próprio Deus quem estava governando sobre, entre aspas, essa chamada sorte. Você está me entendendo? Sim ou não? Eu não vou te explicar como é isso, mas vou até te dar um exemplo. Se você abrir lá em Atos 1, você vai ter um episódio. Lembra quando eles foram escolher qual seria o homem que iria substituir Judas Iscariotes dentro do grupo dos 12 apóstolos do Cordeiro? Lembra que Matias foi escolhido por sorte. Hoje nós precisamos lançar sorte, sim ou não? Não. Por quê? Porque na nova aliança a sorte mora dentro de mim. A sorte mora dentro de você. Porque agora o Espírito Santo nos revela. Porque agora o Espírito Santo, ele resolveu tabernacular conosco. Aleluia. Nós somos o tabernáculo. Oh Jesus, pastor, essa pregação de hoje está muito teológica. Aleluia. Oh rarará.
Vamos abrir uma escola bíblica aqui nessa igreja? Mas enfim, essa sorte aqui só mostrou a vontade de Deus. Eu ia falar o novo, mas ia ser o primeiro, né? Que o primeiro rei da nação de Israel será um rei da tribo de, diga comigo, Benjamim. Volta aquilo que eu falei. Nós já sabemos porque a Bíblia já nos contou, mas o povo que estava lá não sabia que ia ser Saul. E a história continua. E tendo feito chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, foi indicada a família de Matre, e a dela foi indicado Saul, filho de Quis. Olha que coisa doida. Na hora que Samuel convocou o povo, olha como que a coisa vai acontecendo. Foi indicada a tribo de Benjamim, e foi indicada a família de Matre, que é a família de Quis. E dentro da família de Quis foi indicado quem? Saul. Olha o tanto que Deus é poderoso. O que Deus já havia revelado antes para Samuel está aqui sendo escancarado para todo o povo. Porque deixa eu te contar uma coisa, quando Deus escolhe um homem, presta bastante atenção nisso. Quando Deus escolhe um homem, não se preocupe. Talvez pode ser que você já ouviu de Deus: eu vou fazer de você isso ou aquilo. Presta atenção, você não tem que, entre aspas, bater carteirada. Olha, eu estou aqui para te falar que Deus falou que eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. Presta atenção, a coisa simplesmente vai acontecer. Deus mostra. Lembra da vara de Arão que floresceu? Quando Arão estava sendo questionado pelos outros de por que ele havia sido escolhido, naquele contexto Deus falou para Moisés: Moisés, é simples, põe um pedaço de vara de amendoeira na mão de cada um, e amanhã volta aqui todo mundo. Aquele pedaço de vara de madeira morta que estava na mão de Arão floresceu. Em outras palavras, porque quando Deus escolhe, Deus mesmo vai escancarar a todos que aquele homem foi escolhido. Por isso que o nosso papel como igreja, antes de levantar alguém, é fazer o quê? Deixa eu contar uma coisa. É porque isso aqui é palavra, isso aqui é a exposição da palavra de Deus, para a gente aprender, amém? Quando Jesus foi escolher os 12, o que a palavra de Deus fala que ele fez um dia antes, a noite inteira? Quando Jesus foi escolher os 12, o que a palavra de Deus fala que um dia antes, a noite inteira ele ficou fazendo? Por quê? Porque quando você ora, você já viu que a gente tem a mania de orar de olho fechado? É porque quando nós fechamos os nossos olhos naturais, nós abrimos os nossos olhos espirituais. Por que Jesus foi orar? Em outras palavras, porque Jesus foi ver no mundo espiritual quem Deus havia levantado. Por isso que quando nós formos levantar alguém, qual que é o nosso papel? É analisar características. Nossa, vamos pegar isso aqui, porque esse aqui, rapaz, olha essa característica, é a melhor para liderar esse povo. Presta atenção. Em primeiro lugar, nós temos que ter paz de que essa pessoa é uma pessoa levantada por Deus. Precisamos ter discernimento espiritual para perceber quem são aqueles que Deus está levantando. É sério isso. Você tem que perceber o que é Deus fazendo, o que é um homem fazendo, para que isso seja de fato aquilo que vai influenciar você na sua tomada de decisões. Amém, família? Nesse contexto, ficou agora claro para todo mundo que o escolhido para ser rei era Saul. E dentro desse contexto, olha o que aconteceu agora. Aqui no verso 21 ainda. Mas, então vamos lá, está a nação toda na reunião. Meu Deus do céu, quem que vai ser o rei? Vamos lá, tribo de Benjamim. Eu fico pensando nos benjamitas, meu Deus do céu, sou eu, meu Jesus poderoso. Família de Matre, de Quis, Saul. E aí, a coisa mais louca do mundo é que a palavra de Deus fala: mas quando procuraram Saul, olha só, quando o procuraram, não podia ser encontrado. Cadê Saul? Olha que coisa louca. No meio da reunião, Saul sumiu. Cadê Saul? Gente, vocês estão comigo ou não? Então me conta onde está Saul. Cadê Saul? Não, tem gente que lembrou, né? Cadê Saul? Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem viera ali. Respondeu o Senhor, olha que poderoso. Ai, papai, olha o que está escrito aqui. Os homens não sabiam
aonde Saul estava. Mas olha aqui para mim, mas Deus sempre sabe aonde está o seu escolhido. Existem alguns momentos que os homens se desesperam, achando, e agora? Quem que é esse homem de Deus? Quem que Deus está levantando? Às vezes aquilo que o homem não sabe. Deixa eu te falar, Deus sempre tem a resposta. Em outras palavras, olha aqui para mim. Ei, é por isso que você, em nome de Jesus, tem que aprender um princípio espiritual. Não se preocupe. Você sabe que tem um ditado que muita gente fala dentro da igreja. Eu já ouvi isso dentro da igreja. Você tem que aparecer, sabe por quê? Porque quem não é visto não é lembrado. Mas eu quero falar para você com muito amor e carinho. Na igreja, tudo que serve lá fora não serve dentro da igreja. Porque na igreja não importa se você está sendo visto ou não por homens, o que importa é se Deus sabe onde você está. Saul, no dia que a nação descobriu que ele havia sido o escolhido, não estava sendo visto. Mas a reunião não termina, porque o Senhor fala: eu estou vendo o que vocês não estão vendo. Aí, você quer que eu te mostre tanto que aquele princípio hermenêutico é verdadeiro, que a Bíblia explica a Bíblia? Por que eu pego um texto para estabelecer uma doutrina? Toda doutrina, ela é estabelecida em cima da palavra, não em cima de experiência. E o mais poderoso é que todas as doutrinas bíblicas, a própria Bíblia vai comprovar que é desse jeito. Quando Samuel, gente, presta atenção, eu vou abrir outro parênteses agora, para depois voltar na palavra, certo? Vocês entendem quando eu faço essas coisas? Quando o próprio Samuel, alguns capítulos mais tarde, vai ungir Davi para ser o rei. Você lembra que Samuel foi jantar na casa do pai de Davi? Quem que era o pai de Davi? Jessé. Jessé reúne todos os filhos, menos um, menos o caçulinha. Jessé achou, não, certeza que o caçulinha não, certeza, o caçulinha, caçula do papai, certeza que não. O negócio vai ser negócio de Eliabe, né, o mais velho, bonito, forte, né, e o Abinadab, os outros, sei lá, enfim, não lembro os nomes, vou parar aqui para eu não errar. Até estou com medo de ter errado o nome do segundo, alguém depois me fala. Enfim, naquele momento, Samuel começa a olhar para os filhos de Jessé. Ele olha para um, Deus fala: pé, não é isso não. Olha para o segundo, não é também não. Olha para o terceiro e fala, Em outras palavras, cadê Davi que não estava sendo visto por homens? O que Deus virou para Samuel naquele dia na casa de Jessé, e Deus falou para Samuel: Samuel, o homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. Então não quer dizer que o fato de você não estar vendo a aparência, não quer dizer que não é esse o meu escolhido. Tem um que não está na reunião, manda chamar ele. Davi é chamado para a reunião que ele não havia sido convidado. Quando Deus quer levantar alguém, Ele chama para a reunião aquele que não foi convidado para ela. Porque dentro da igreja, você não tem que ser visto por homens, você tem que ser visto por Deus. Você não faz para aparecer, você faz porque você tem a graça de fazer. Você faz é para Ele. E eu estou compartilhando tudo isso para que isso seja, para que todos esses princípios sejam princípios espirituais que possam nortear a nossa edificação. Oh Senhor, dá-nos revelação, Pai.
Deus sabe onde estava Davi, manda chamar Davi, porque eu sei. Os homens não estão vendo, mas eu estou vendo. É o meu pastor, está lá cuidando das minhas ovelhas. Ele não está cuidando daquilo que dá ibope, ele está cuidando daquilo que eu me interesso. E aqui nesse momento, olha o que aconteceu. O Senhor falou: eu sei, cadê esse homem que vocês estão procurando? Sabe onde ele está? Ele está lá escondido no meio da bagagem. Saul estava escondido no meio das malas. Em outras palavras, você já parou para perceber que toda vez que tem uma reunião, tem alguém que está servindo para que a reunião aconteça? Você chega para a reunião, tem alguém que você topou aí, na escada, lá fora, no estacionamento aqui, tem sempre alguém servindo. Pois é, Saul estava lá servindo no meio da bagagem, no meio das malas, estava lá segurando uma caixa de som, me entenda. Saul estava lá, no meio das malas. Será que talvez ele estava arrumando as malas, servindo as pessoas? Não sei. Mas era lá nas bagagens que ele estava. Ele estava servindo na reunião. Vou te contar uma coisa. Os homens de Deus, eles sempre começam no meio das bagagens. Os homens de Deus, eles sempre começam servindo. Sabe o que é interessante? Quando a palavra de Deus, através dos biógrafos e evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e João, nos relata aquilo que Jesus Cristo estava fazendo em seus dias terrenos, você sabe que existe um gap, uma lacuna, que Mateus, Marcos, Lucas e João, nenhum deles falaram o que Jesus fez dos 12 aos 30. O último episódio narrado da infância de Jesus foi quando ele tinha 12 anos, que ele estava no templo discutindo sobre a palavra com os mestres da lei. Lembra dessa história? E que quando os pais estavam seguindo viagem, viram que Jesus não estava, aquela coisa toda. Mas depois, nós temos a cena do batismo de Jesus com 30 anos. O que Jesus ficou fazendo dos 12 aos 30? Sabe o que é interessante? O ministério de Jesus só começou com 30 anos de idade. Eu não sei se você percebeu, com 12 anos de idade, Jesus já sabia mais do que os mestres da lei. Então sabe o que você aprende nisso? É que o tempo para que você viva o seu chamado não está nem mesmo relacionado ao momento que você está preparado para viver. Talvez naturalmente falando, com 12 anos de idade, Jesus já tinha bagagem e conhecimento para viver o chamado. Mas até Jesus começou o chamado dele com 30 anos. Ou seja, até Jesus teve que esperar dos 12 até os 30. O que Jesus ficou fazendo? Eu não sei, porque não está escrito. Eu posso dar asas à minha imaginação? Sabe que muito provavelmente pode ser que Jesus estava ajudando o pai dele lá na carpintaria. Pode ser que Jesus estava ajudando a mãe dele nas tarefas domésticas. Até Jesus, que é o próprio Deus e o Filho de Deus, serviu em coisas naturais antes de servir em coisas espirituais. Então nunca ache que você vai pegar no cabo do microfone sem antes pegar no cabo da vassoura. Falo isso para você com muito amor e carinho. Porque não é sobre o preparo que você tem. Não, mas eu tenho muito bagagem para limpar o banheiro. Pois é, filho. Mas você tem que entender que quem não serve pessoas, não vai servir a ele. Porque se você não serve a pessoa que você vê, como é que você está falando que você vai ser um ministro servindo a Deus que você não vê? Sabe o que é louco? Atos capítulo 7 nos mostra a história de Estevão. Estevão, nos mártires do Novo Testamento e da história da igreja, foi o primeiro. Estevão morreu, foi o primeiro homem da história a morrer pelo nome de Jesus. Estevão foi o cara. Depois no capítulo 8, nós temos a história do evangelista Filipe. E a história mais louca do mundo é que Filipe, em Atos capítulo 8, ele foi trasladado de um lugar para o outro. Você tem noção disso? Filipe foi transportado. Olha aqui para mim. Filipe, Atos capítulo 8. Estevão, Atos capítulo 7. Ambos não apareceram pela primeira vez na Bíblia nesses dois capítulos que eu te citei. Estevão não aparece na Bíblia em Atos 7. Filipe não aparece pela primeira vez na Bíblia em Atos 8. Tanto Estevão
quanto Filipe aparecem na Bíblia pela primeira vez em Atos 6. O que é Atos 6? Atos 6 é quando os diáconos vão ser levantados. Atos 6 é quando o povo da igreja virou para Pedro, que era o pastor da igreja, e os apóstolos, o presbitério da igreja, falou: ei, está tendo uma confusão aí na distribuição das cestas básicas, as viúvas helenistas estão sendo esquecidas. E aí então Pedro, na responsabilidade de cuidar do rebanho, sabia que a maior das responsabilidades que ele tinha era orar e preparar a palavra. E aí ele fala aquele famoso versículo, verso 4 de Atos capítulo 6: e quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da... Mas presta atenção, para eu poder passar a semana inteira orando, e para eu passar a semana inteira preparando a palavra, de segunda a sexta, quem que vai cuidar do povo? Quem que vai cuidar de pegar a cesta básica com fulano e entregar para o Beltrano? Quem que vai fazer o trabalho braçal? Quem que vai fazer o trabalho... Vocês estão comigo ou não? Presta atenção. Neste contexto, Pedro falou: nós vamos levantar os diáconos, nós vamos levantar aqueles que vão cuidar de cesta básica. Aí pela primeira vez na Bíblia aparece Estevão. Aí pela primeira vez na Bíblia aparece Filipe. Então antes de ser trasladado, Filipe cuidou de cesta básica. Antes de ser morto como o primeiro dos mártires, Estevão cuidou de cesta básica. E Pedro, antes de ser o pastor da igreja, teve que andar 3 anos com Jesus. O pregador não era Pedro, o pregador era Jesus. O que os discípulos ficavam fazendo nos 3 anos de ministério de Jesus? Lembra de André, irmão de Pedro? Ó, Jesus, tem um cara aqui que tem 5 pães e 2 peixes. Em outras palavras, eles ficavam na logística. Se você não ficar na logística, você nunca será colocado em cima do púlpito. Porque, eu te falei antes, porque é sobre servir o que você vê, para depois você ser fiel para servir o que você não vê. Porque quem não é fiel no pouco, não vai ser fiel sobre o muito. Se você não tem disposição de cuidar de uma cesta básica, de cuidar de uma pequena função, como é que você vai cuidar da igreja? Você está querendo cuidar da igreja? Você está querendo ser pastor de não sei o que, se você nunca foi um líder auxiliar? Amados, eu estou aqui ministrando a exposição da palavra de Deus. Nós temos que aprender com a palavra de Deus, e a palavra de Deus é para mim, ela é para você. Então, a história dos homens de Deus sempre começa no meio das malas, no meio das bagagens. Até Jesus ficou dos 12 aos 30 no anonimato. Então não pense que você não vai ter o seu tempo de anonimato, porque no seu tempo de anonimato é o tempo que você aprende o principal de todos os princípios, de que tudo que você faz, você não faz para ser visto por homens, você faz para agradar o coração de Deus. Aí sabe quem são aqueles que Deus coloca em cima do púlpito? Aqueles que, se perguntado fossem, preferiam não estar em cima do púlpito, porque sabem a responsabilidade e o temor que é cuidar daquilo que há de mais precioso, ser fiel àquilo que é invisível. Que essas palavras possam entrar no seu coração, e você possa ter essa santa disposição, a disposição de servir o que você vê, de ser fiel no pouco. Que essas palavras de fato possam trazer vida e revelação, porque é isso, os reis nunca estão preocupados com o seu trono, estão preocupados com o povo, estão preocupados com a mala, estão preocupados com a bagagem. Sabe por quê? Porque antes de Deus te dar uma posição, Deus tem que te dar um encargo, porque é com esse encargo que Ele vai te usar na posição. É esse tempo que talvez vai forjar em você. Sabe o que é mais louco? Deixa eu te contar uma coisa muito doida. Talvez você não tenha dimensão do que é capaz de ser forjado dentro de você, tendo que arrumar as cadeiras para o culto começar.
aonde na sua cabeça o seu nível de conhecimento teológico já seria suficiente para você ser o pregador da reunião. Mas deixa eu te contar uma coisa, o estudo em si não tem poder de forjar quebrantamento que às vezes Deus usa circunstâncias naturais para forjar no seu coração. E se nós tivermos essa cultura como igreja, nós vamos viver um ambiente tranquilo, aonde a nossa preocupação vai estar em servir e não em ser visto. Você pode ter certeza, todo mundo que está servindo não está lembrando que ele precisa ser visto, porque enquanto você serve, você está ocupado. Eu vou te contar uma coisa, Deus sempre chama homens indignos, Deus sempre chama homens dispostos, mas Deus sempre chama homens ocupados. Deus não chama ninguém que está à toa, porque Deus levanta homens e mulheres responsáveis. Amém? Eu quero profetizar que uma geração com o espírito de Saul, do início da vida de Saul, não do final, será levantada nesse lugar. Família, você está vendo que eu não consigo terminar essa palavra? Mas não tem problema. Deus falou comigo, filho, ao invés de ficar terminando o culto 9h20, 9h30, faz assim, domingo que vem você prega de novo. É só, sabe a notícia boa? É que domingo que vem tem culto de novo, e depois no outro domingo tem culto de novo, e a gente vai avançando de 10 em 10 versículos, de 20 em 20 versículos, de 30, sabe o que nós vamos fazer para o resto da vida até ele voltar? Nós vamos ler a Bíblia e começar a aprender o que está escrito na Bíblia. Se você foi edificado, fique em pé onde você está. Queria chamar o time de adoração para vir aqui. Feche seus olhos. Eu quero fazer uma oração para que essas palavras possam penetrar seu coração e que você possa viver essa realidade. Espírito Santo, feche seus olhos. A minha oração é que nós possamos ter esse coração, o coração de sermos encontrados no meio da bagagem, aquela reunião que talvez é a reunião que nós vamos ser expostos. Nós vamos começar no meio da servitude. Papai, nos ensina, queremos viver com esse coração. Nós não precisamos ser reconhecidos por ninguém. A nossa glória, Senhor, é fazer com que conheçam a Ti, e que nós possamos ser completamente diminuídos, porque não é sobre nós, é sobre o Senhor. Não é sobre uma denominação, é sobre o Rei dos Reis. Não é sobre um prédio, é sobre pessoas que têm revelação, que são tabernáculos vivos. Senhor, imprima no nosso espírito essas palavras, imprima no nosso coração essas palavras, nos dê revelação. Nós queremos ser como Saul, nesse início da sua vida. Queremos, ó Pai, estar preocupados em agradar o nosso Pai natural, o nosso Pai espiritual, honrar os homens de Deus, servir as pessoas que estão ao nosso redor, não sair simplesmente contando para todo mundo as palavras proféticas ou promessas que recebemos. Nos ensina, Pai, a sermos homens discretos, porque nós não estamos preocupados com holofotes humanos, nós estamos preocupados em agradar os céus. Senhor, que nós possamos ser vistos, ó Pai, como homens e mulheres que estão simplesmente servindo. Dá-nos esse coração de servir os irmãos que nós vemos. Queremos, ó Pai, avançar nesses princípios espirituais. Senhor, nos dê revelação. Queremos, ó Pai, viver essa revelação. Queremos viver essa revelação.